Tem alguém aqui apaixonado por tempestade? Tempestade que eu falo é luta, problema, adversidade. Não? Também não. E hoje eu quero pensar com vocês sobre Jesus, o Deus que ensina em meio às tempestades. O Deus que nos ministra em meio às tempestades. E o texto escolhido vai estar todo projetado aqui, mas se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta, como eu sempre digo. Deus pode falar algo muito pontual com você e você faz uma anotação na sua Bíblia. E a gente vai ler o texto de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Mateus, desculpa gente, Mateus. Marcos foi de manhã. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim: e logo Jesus compeliu, insistiu, os constrangeu, para que seus discípulos entrassem no barco e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele, Jesus, subiu para o monte para orar. E ele fez isso à parte. Vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre as águas, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente, quando Jesus viu o desespero dos seus discípulos, Jesus falou com eles dizendo: tem bom ânimo, não temam, sou eu. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse-lhe: ó vós homens de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Irmãos, na escola de Deus existem salas de aula que a gente não quer entrar. Na escola de Deus existem salas que nós não queremos frequentar. A gente quer estudar na escola de Deus, queremos frequentar a faculdade de Deus, mas nessa escola de Deus existem salas às quais nós não queremos entrar. A gente não quer, por exemplo, entrar na sala de aula do deserto. O deserto é uma sala de aula. Como eu disse semana passada, muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai te levar para o deserto, para que sozinho você ouça a voz de Deus, para que sozinho você seja empoderado, para que sozinho você seja encorajado, para que sozinho você aprenda a confiar no poder de Deus, para que sozinho você aprenda a depender de Deus. Então existem momentos em que Deus vai te levar para a sala de aula do deserto, mas nós não queremos entrar na sala de aula do deserto.
A gente não quer frequentar a sala de aula do vale da sombra da morte. É bonito quando a gente fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas ninguém quer ir para o vale da sombra da morte para sentir a presença de Deus nos ajudando no vale da sombra da morte. A gente quer as águas tranquilas. Nós queremos a sala de aula dos pastos verdejantes. Vale da sombra da morte é uma sala de aula que Deus usa, mas a gente não quer entrar. Nós não queremos entrar na sala de aula do vale de ossos secos, que eu falei semana passada também. Lugar de morte, lugar de sequidão, lugar sem vida, lugar da revelação do poder de Deus, lugar onde a gente aprende a profetizar bênçãos sobre a nossa vida, lugar onde a gente olha o caos e mesmo em meio ao caos a gente consegue perceber a revelação da pessoa e da glória de Deus em nós. Só que nós não queremos aprender as lições entrando na sala de aula do vale de ossos secos. Nós não queremos entrar na sala de aula da cova e das fornalhas. Na sala de aula da cova e da fornalha, o Senhor nos ensina que Ele não nos livra das covas, Ele não nos livra da fornalha, mas Ele faz questão de estar presente conosco em todo o tempo, aleluia! Como eu aprendo isso? Frequentando essa sala de aula das covas e das fornalhas. Só que eu não quero frequentar, você não quer frequentar. A gente não quer entrar na sala de aula da tempestade. Nós não queremos que o Senhor nos ensine na tempestade. Se Deus tiver um jeitinho para ensinar a gente fora da tempestade, é melhor. Se eu puder colar para passar na prova, colando da tempestade do irmão, melhor ainda. Eu olho para a tempestade que ele enfrentou, eu olho para a luta que ele enfrentou, eu olho para as dificuldades que ele enfrentou e eu colo dele. Mas existem coisas que não dá para colar, você tem que enfrentar. Mas a gente não quer frequentar a sala de aula da tempestade. Só que guarda essa coisa que eu vou dizer, esse princípio que eu vou dizer agora. Na faculdade de Deus, todas essas matérias são obrigatórias e nunca receberemos a aprovação de Deus se pularmos uma dessas etapas. Você vai enfrentar o deserto, você vai enfrentar as covas, você vai enfrentar o vale da sombra da morte, você vai enfrentar a tempestade, você vai enfrentar os ossos secos, porque são salas de aulas obrigatórias, e se você pular essa etapa, você não vai viver os milagres que o Senhor tem preparado para você. Pastor, eu vim aqui hoje para o Senhor me assustar. O negócio para mim já está brabo, o negócio para mim já está pegando. O Senhor ainda vai dizer para mim que eu vou ter que entrar em cova, que eu vou ter que entrar em vale de osso seco, que eu vou ter que entrar em tempestade? Vai. Essa é uma história, quando a gente olha para esse vento contrário que a gente chama de tempestade, essa é uma história que revela os cenários da nossa vida, porque todas as vezes que nós olhamos para um texto bíblico, todas as vezes que nós olhamos para uma história bíblica, aquela história revela a nossa vida, aquela história está falando de mim e de você, da nossa história, e quando a gente olha esse cenário, ele revela muitos cenários da minha e da sua vida. Quais? Primeiro, existem tempestades que chegam logo após os nossos olhos terem enxergado milagres. Existem tempestades que chegam na nossa vida, problemas que chegam na nossa vida, lutas que chegam na nossa vida, logo após os nossos olhos terem experimentado milagres. Esses mesmos homens que estavam amedrontados com aquele vento contrário, horas atrás, eles tinham visto o milagre de Jesus, Ele multiplicado pães e peixes, pessoas foram alimentadas, o poder de Deus foi ministrado, um milagre aconteceu, pessoas ficaram felizes, pessoas ficaram satisfeitas, eles ficaram orgulhosos do Mestre, porque o poder de Deus se manifestou ali, aleluia. Só que eles saem da ambiência do milagre, cai na ambiência do desespero, do vento contrário, da tempestade.
Existem momentos na nossa vida em que nós estamos festejando os milagres, estamos contando as bênçãos, estamos festejando com Deus aquilo que Ele manifestou na nossa vida, e de repente, do nada, quando a gente percebe, o olhar nosso que vislumbrou o milagre, agora está olhando uma tempestade. É assim ou não é? Segundo, existem momentos em que estamos esgotados. Sou só eu que fico cansado? Sou só eu que às vezes não aguento mais? Sou só eu que às vezes olho para dentro de mim e digo assim: Deus, chega, eu vou parar por aqui, eu não aguento mais caminhar, eu não aguento mais insistir, eu não aguento mais tentar, eu não aguento mais orar, eu não aguento mais clamar, eu não aguento mais pedir. Só que existem momentos na nossa vida em que a gente está esgotado, mas independente do nosso esgotamento, a gente vai precisar seguir em frente. Aleluia! A ordem de Jesus para os discípulos é a seguinte: passem para o outro lado. Deus quer que você continue seguindo em frente, Deus quer que você passe para o outro lado. Só que às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos esgotados, às vezes o cenário da nossa vida é um cenário de esgotamento. Só que independente do nosso cansaço, a gente vai ter que continuar seguindo em frente. Deus quer que você siga em frente. Eu não sou disso não, mas eu vou fazer hoje, tá? Só hoje. Depois eu vou demorar para fazer de novo. O quê? Fala para esse irmão que está do seu lado aí: Deus quer que você siga em frente. Fala para ele: Deus quer que você siga em frente. E aí, por educação, ele não vai falar nada, mas talvez a vontade dele seja olhar para você e dizer assim: mas eu estou cansado, Adriano. Eu estou cansado. Mas Deus quer que você siga em frente. Aleluia. Você toma posse, meu irmão? Terceiro, existem momentos em que seguir em frente torna-se uma tarefa humanamente impossível. A gente olha para esses discípulos, qual era a ordem de Jesus? Passem para o outro. Eles conseguiram? Sim ou não, naquele momento? Não. E rema, e luta, e tira a água do barco, e tenta de um jeito, e faz de outro, e usa uma técnica, e usa outra, e eles vão tentando, e o vento vai empurrando, e o barco começa a balançar demais, e eles começam a ficar desesperados, e humanamente naquele momento era muito difícil seguir em frente. Eu sei que Deus quer que eu siga em frente, eu sei que a ordem de Deus é avançar, eu sei que o que Ele tem para mim está do outro lado, eu sei que o milagre me aguarda na outra margem em nome de Jesus, mas às vezes, humanamente, é impossível continuar seguindo em frente. A gente tenta, mas não consegue, não dá, não vai. Existem momentos em que as circunstâncias não nos permitem sentir a presença de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que já sofreu tanto que parou de sentir a presença de Deus por causa da dor e do sofrimento. Existem momentos em que as circunstâncias fazem com que a gente não perceba a presença de Deus. Os caras estão lá tentando e Jesus vem, vencendo a lei da física, andando sobre as águas, dominando a natureza. Eles olham aquele milagre e gritam: é um fantasma, porque o vento contrário às circunstâncias faz com que eles não consigam sentir a presença do Mestre. E às vezes nós também estamos sofrendo tanto, ou enfrentando uma circunstância tão adversa, que Deus está nos abraçando e a gente não sente a presença de Deus. E uma última circunstância que revela a nossa vida: existem momentos em que o medo nos faz afundar. A gente vai à frente, a gente segue, a gente tenta, a gente segue, a gente vai lutando, a gente até sente a presença de Deus, mas é um medo tão grande que a gente afunda, a fé desanima, a chama do Espírito não queima mais no nosso coração e a gente vai afundando. Porque existem momentos em que o medo nos faz afundar. E aí, meu querido irmão, se tudo que eu falei retrata os cenários da sua vida, eu quero dizer para você que a sua vida não é diferente da minha. Não fique com vergonha.
Se tudo que eu falei aqui retrata a sua vida não é diferente da minha, a sua vida não é diferente da vida de ninguém que está aqui. Esses são os cenários da nossa vida. E é em meio a esse cenário de tempestade que Jesus aparece para nos dizer que mesmo em meio às tempestades, toma posse do que eu vou dizer agora, Jesus aparece para dizer que mesmo em meio às tempestades, Ele quer nos ensinar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É em meio a esse cenário que Ele chega para dizer: eu quero te ensinar. Você está sofrendo, você está sentindo dor, eu sei que a tempestade é terrível, o vento é contrário, a situação é adversa, mas eu cheguei porque eu quero ensinar você, aleluia. E o que Jesus nos ensina em meio às tempestades? Primeiro, Jesus nos ensina que o mundo nunca irá produzir barreiras que o impeça de vir ao nosso encontro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em meio às tempestades, o Senhor me ensina que o mundo nunca vai ser capaz de criar barreiras que impeçam o Senhor de vir ao meu encontro. O mundo nunca vai criar barreiras poderosas o suficiente para impedir Jesus de vir ao seu encontro, meu irmão. Toma posse disso em nome de Jesus. Quando a gente olha para o cenário, Jesus tinha humanamente muitos fatores que o impediam de chegar até os seus discípulos. A noite era muito escura, humanamente não tinha como Jesus ver o sofrimento dos seus discípulos. A noite era negra, além de ser negra, o mar estava agitado, não dava para Jesus ver. Uma vez conseguindo enxergar, o mar estava muito agitado para que Jesus entrasse no mar, outra dificuldade. Mas mesmo que Jesus conseguisse entrar no mar, a Bíblia diz que eles já estavam muito distantes, cerca de 5 a 6 quilômetros. E mesmo que Jesus se dispusesse a ir, humanamente falando, ele não tinha um barco para chegar ao encontro deles. Ou seja, humanamente falando, Jesus tinha todas as condições para não chegar, não ir ao encontro daqueles homens. Quantas vezes a gente olha para a gente e a situação é a mesma? Parece que todas as coisas cooperam para o mal daquele que já está mal. Parece que a coisa vai só piorando. E a gente olha e parece que a coisa não melhora, a situação é essa. E a impressão que a gente tem é que a situação é tão adversa que não dá para o Senhor chegar. Mas guarde isso. Mesmo com absolutamente tudo dizendo não, aleluia, mesmo com tudo, absolutamente tudo dizendo não, Jesus anda sobre as águas e nos ensina que quando a tempestade chegar, por mais desastrosa que ela pareça ser, ele nunca terá, ou ela nunca terá o poder de impedir Jesus de vir ao nosso encontro, aleluia. Quando a tempestade chegar, por pior que ela seja, por mais violenta que ela seja, por mais furiosa que ela seja, ela nunca vai poder impedir o Senhor Jesus de vir caminhando ao meu encontro. Glória a Deus. Eu não sei qual a barreira que você está enfrentando, meu irmão, mas creia, ela não é incapaz de impedir Jesus de chegar até você. Eu não sei qual é a barreira que você encara hoje, dura, difícil, não sei quais os ventos contrários que estão soprando em cima de você, mas creia, esse vento contrário não é capaz de impedir Jesus de ir ao seu encontro, não é capaz de impedir Jesus de ir encontrar você. Tome posse de uma verdade: Jesus te ama, você crê nisso, amém? Jesus te ama. E a Bíblia diz que nada arranca você desse amor, aleluia. Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode repetir essa frase comigo?
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Repete mais bonito. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada separa você do amor de Deus, querido. Aleluia. Não tem cova, não tem fornalha, não tem tempestade, não tem vento contrário, não tem diabo, não tem inferno, não tem nada que arranca você do amor de Deus. Ele te ama. Ele te ama. Em meio às suas tempestades, aprenda. Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está vindo ao seu encontro. A você que está com medo, a você que deixou de acreditar, a você que perdeu a fé, a você que está desesperado, Jesus está vindo ao seu encontro. Aleluia. Em segundo lugar, o que Jesus nos ensina em meio às tempestades? Que por pior que sejam as tempestades, nós nunca seremos impedidos de ouvir a sua voz. Aleluia. Olha o texto de novo. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles se perturbaram dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. E eu fico imaginando o cenário, aquele vento, as águas batendo, aquele barulho do mar. O barulho do medo, porque medo faz barulho. Faz ou não faz? Eu tive uma ovelha que dizia que o medo faz a folha da bananeira fazer assim para você, ó, vem. Então o medo faz barulho. O barulho do mar, o barulho do vento, aquele desespero, aquela gritaria. Só que mesmo em meio a esse barulho, o texto diz que imediatamente Jesus falou com eles dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. A noite era escura, o vento era contrário, as ondas eram grandes, o medo era gigantesco, mas nada disso os impediu de ouvir a voz de Jesus. Aleluia. Nada foi capaz de os impedir de ouvir a voz do Mestre dizendo, calma, eu estou aqui, sou eu, eu estou aqui. Abrace essa verdade, querido, em seu coração. Está com o coração aberto aí, amém? Se não tiver, abre agora. Abraça essa verdade em seu coração. Em meio ao caos, você sempre vai ouvir a voz de Jesus te dizendo, calma, eu estou aqui. Aleluia. Calma, eu estou aqui. Em meio ao caos, você sempre vai ouvir a voz do Senhor dizendo a você, calma, filha, eu estou aqui. Calma, filho, eu estou aqui. Por mais que os problemas façam barulho, por mais que o inferno faça barulho, por mais que as crises façam barulho, por mais que o vento faça barulho, em meio ao caos, você sempre vai ouvir a voz do Senhor dizendo, calma, eu estou aqui. Só que talvez você me diga, pastor, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque eu estou morto espiritualmente. Pastor, eu acredito nisso tudo que o senhor falou, mas eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, porque eu estou morto por dentro. Pastor, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, porque eu não acredito mais nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos, na minha fé, em mim mesmo. Eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque eu estou morto. Talvez você tenha sofrido uma decepção, uma traição, uma deslealdade. Talvez você tenha se decepcionado com a fé. E hoje você se sinta morto espiritualmente e me diga, pastor, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus.
Só que mesmo que você esteja nessa situação, eu quero te dizer que isso não é um impedimento para você ouvir a voz de Deus, amém, meu irmão? Olha o que o Senhor Jesus te diz em João capítulo 5, eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem voltarão a viver, aleluia, aplauda o nome do Senhor, querido, aleluia, já chegou a hora, que aqueles que se sentem mortos, aqueles que se sentem secos, aqueles que não acreditam mais, aqueles que entendem que a alma morreu, vão ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e vão voltar a viver, aleluia. Não acreditar não é culpa sua. Fazer você voltar a viver é responsabilidade de Deus. E Deus quer fazer você voltar a viver. Nunca haverá nada suficientemente poderoso para te impedir de ouvir a voz de Deus. E Ele está dizendo para você nesse momento, creia. Ele está dizendo para você nesse momento, eu estou aqui, aleluia. Ele está dizendo para você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não há nada suficientemente poderoso para que você não ouça a voz de Deus. E Ele está dizendo para você, não é o pastor Luciano, é o Espírito de Deus dizendo para você, eu estou aqui, do seu lado. Eu estou aqui, aleluia. E em último lugar, o que Jesus nos ensina em meio às tempestades? Que o medo nunca pode se tornar maior que a nossa fé. O medo nunca pode se tornar maior que a nossa fé. Por quê, pastor? Porque o medo impediu aqueles homens de reconhecerem Jesus. Aqueles homens acostumados a andar com Jesus, ver Jesus, almoçar com Jesus, jantar com Jesus, caminhar com Jesus, eles dão de cara com Jesus e não conhecem. Por quê? Medo. E Jesus nos ensina em meio às tempestades que o nosso medo não pode ser maior que a fé. Porque quando o medo é maior que a fé, a gente também fica impedido de reconhecer a Jesus. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está derramando poder, Deus quer fazer um milagre, mas a gente não consegue ver, porque a gente está com medo. Por que o medo não pode ser maior que a fé? Porque quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o medo os acovarda diante da possibilidade deles mesmos acalmarem aquela tempestade. Jesus diz que eles podiam acalmar a tempestade. Quem estava aqui domingo passado à noite? Faz assim para eu ver. Pode abaixar. Então você vai lembrar do que eu vou dizer agora. Faça da sua voz a verbalização do poder de Deus. Lembra? Profetiza. O medo faz com que aqueles homens não pensem na possibilidade de, movidos pelo poder de Deus, eles mesmos acalmarem aquela tempestade, dizer vento, shh. O que eu quero dizer com isso? Existem tempestades que o erguer das suas mãos e o erguer da sua voz, na autoridade do nome de Jesus, vão encerrar dentro da sua casa pelo poder de Deus. Existem tempestades na sua vida que, se você tiver mais fé do que medo, você vai dar um brado de vitória e Satanás vai sair correndo. Porque Jesus diz àqueles homens, homens de pequena fé, por que vocês não acreditam? Você está aí, Deus, me ajuda a resolver esse problema. E Deus está dizendo, abre a sua boca e decreta a sua vitória, porque eu te dou autoridade em Cristo para isso. Por que a gente tem que ter mais fé do que medo? Porque o medo fez com que Pedro, mesmo depois de provar do sobrenatural, ele afundasse. Mesmo após provar do sobrenatural, andar sobre a água. Eu já falei isso aqui outras vezes, deve ter sido uma cena épica. Ele pular do barco e cair como se estivesse caindo num chão de concreto. Pá.
Você já pensou nisso, meu irmão? E ele começa a andar em direção a Jesus, em cima da água. Em cima da água, andando até Jesus. E eu não estou aqui julgando Pedro pelo medo, não. Eu também já afundei várias vezes por causa do medo. E você também. Só que quando eu olho para esse texto, eu percebo que muitas vezes a gente, mesmo depois de provar do sobrenatural de Deus, o medo nos faz afundar. Existem milagres que já foram liberados para você no mundo espiritual, amém, meu irmão? Existem milagres que já foram liberados no mundo espiritual para você, mas o seu medo está impedindo você de ter fé suficiente para tomar posse desses milagres. Você está pedindo coisas a Deus que Deus já liberou para você. Você está pedindo milagres que Deus já liberou para você no mundo espiritual. Você está pedindo conquistas que Deus já liberou para você. Só que o seu medo está impedindo você de ter fé suficiente para tomar posse desse milagre. E se não der certo? E se eu quebrar? E se eu falir? E se eu afundar? E se eu quebrar a cara? No mundo espiritual existem milagres reservados para você. Eu creio nisso em nome de Jesus. E você precisa ter coragem para tomar posse de todos eles. Todos eles. Quando o medo é maior do que a fé, nós passamos da segurança do sobrenatural para a insegurança do natural. Enquanto Pedro teve fé, ele caminhava seguro. Quando ele teve medo, ele afundou na sua insegurança. Enquanto a gente tem fé, a gente caminha seguro, mesmo o vento contrário. Quando a gente fica com medo, a gente começa a afundar no nosso medo, na nossa insegurança. Porque a gente deixa o medo ser maior que a fé. Quando a sua fé for maior que o medo, você atravessa todas as tempestades, amém, meu irmão? Porque você sabe que mesmo em meio à tempestade, você está caminhando em direção a Jesus, aleluia. Quando você tem mais fé do que medo, você sabe, eu estou na tempestade, mas eu estou indo em direção a Jesus. Eu estou na tempestade, mas eu estou indo em direção aos planos de Deus. Eu estou enfrentando os ventos contrários, mas eu estou indo em direção àquilo que Deus tem para mim. Por isso eu não tenho medo, eu tenho fé que eu vou passar do outro lado, e do outro lado Deus tem algo melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou. Em meio às tempestades, o Senhor está te dizendo que chegou a hora de você trocar os seus medos pela fé em Jesus. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso a você, que chegou a hora de você trocar os seus medos pela fé em Jesus. Do que é que você tem tido medo? O que foi que a agitação da vida tirou do seu coração? O que foi que o vento contrário abalou dentro de você e está fazendo você temer? O Senhor está te convidando a sair daqui hoje dizendo: nada temerei. Nada temerei. O Todo-Poderoso é meu amigo. Acho que agora vai. E a canção que a gente vai adorar agora, e eu queria que você cantasse essa canção com um coração cheio de fé, diz isso: se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, o Deus que é meu amigo, Todo-Poderoso, Ele vai vir ao meu encontro. Eu vou ouvir a sua voz, eu vou crer nele, e Ele vai fazer um milagre na minha vida. Você pode ficar de pé só mais um pouquinho? E eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração. Nada temerei, nada, nada temerei, porque o Todo-Poderoso é meu amigo, aleluia.
Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, olhe para Ele. eu vou manter meus olhos Olhe para Ele. firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas. Aleluia. Deus tem promessas sobre a sua vida que nenhum vento contrário pode destruir. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Então diga com coragem: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Diga: se o mar se agitar e tudo escurecer ao seu redor, escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o seu bem. Meu bem. aleluia. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidarás de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Você pode cantar isso? Só você, nada. Diga com fé. Aleluia. Canta mais uma vez. Diga nada, nada. Diga isso pensando na sua casa, nos seus filhos, na sua família, nas suas dores. Ele é contigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Aleluia, mais uma vez para terminar bem bonito. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre
se você quiser, põe a mão no seu coração. Senhor, como eu disse no início, a vida de ninguém aqui é diferente da vida do outro. Todos nós enfrentamos as nossas tempestades. Por mais que a gente saiba, Senhor, que ela é a sala de aula tua e que nos ensina muitas lições, tem sido muito doloroso passar por essas tempestades e ventos contrários. Mas nesse momento, Senhor, eu uno o meu coração ao coração dos meus irmãos, a minha fé, a fé dos meus irmãos, pedindo, Pai querido, que a gente veja Jesus vindo ao nosso encontro, que a gente ouça a sua voz acalmando o nosso coração, que a gente saiba, Deus, e creia em todo tempo, que toda tempestade tem um propósito, e que no final dela o teu poder sempre é revelado, pois os discípulos disseram, verdadeiramente esse é Filho de Deus. E quando a nossa tempestade passar, nós também vamos dizer, verdadeiramente tu és o Deus Todo-Poderoso. Por favor, Deus, segura na nossa mão e nos faz andar sobre as águas. Visita agora a nossa casa, aquele filho que ficou, aquela filha que ficou, aquele esposo, aquela esposa. Ó Deus, vá ao encontro com o teu espírito, aquele problema que está incomodando a alma da tua filha, do teu filho. E repreenda todo espírito maligno que está se levantando para tirar a paz. Pois esse vento contrário, Deus, na Bíblia, era o inimigo que não queria que eles chegassem do outro lado para libertar uma pessoa. Da mesma maneira, as nossas tempestades são provocadas pelo inimigo que não quer que a gente alcance a bênção de Deus. Então vá agora, Deus, ao encontro e repreenda todo o mal. Nos abençoe e nos faça, Deus, acreditar em todo o tempo que o Senhor é nosso amigo e está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.